nossa série sobre família. David já falou os últimos 3 domingos sobre os alicerces, sobre aquelas questões que podem abalar o nosso casamento. E eu quero falar de mais uma, ou mais duas hoje, né? Que são uma das maiores estratégias de Satanás para destruir a família. E eu coloquei uma frase lá que me chama muito a atenção, né, de uma nova produção daquela Brasil Paralelo, chama O Diabo, né, alguma coisa assim. E eles começam, Oficina do Diabo. Eles começam falando essa frase: Deus tem um plano para a família, Satanás também. Então, e de fato, né, Deus tem um plano para a família, e Satanás como nosso inimigo, né, essa é uma das traduções para Satanás, para o diabo, ele tem um plano para destruir a nossa família, a nossa vida. E eu queria relembrar com vocês, basicamente, o que já aconteceu com a família aqui no Brasil. Em 1890, o casamento civil era realizado pela igreja. E o divórcio era só em caso de adultério, violência e abandono do lar. Muito bíblico, né? Então esse foi o nosso início enquanto república, tá? Em 1916 surge o desquite. Os mais antigos vão lembrar desse termo. O que era o desquite? Né? A mulher desquitada, o homem desquitado. Era aquela pessoa que estava separada de corpos, porém ainda mantinha a união matrimonial. Ele não era considerado solteiro ou divorciado. Não existia essa estrutura, né, jurídica. Então ele era desquitado. Ele só não morava com aquela pessoa, mas ele ainda estava ligado a ela. Isso foi em 1916. Em 1977, muito sugestivo, porque nessa época, lembrem, 1960 a gente tem a Revolução Sexual. Woodstock, sexo, droga e rock and roll, liberação sexual, liberação de drogas, faça sexo e não amor, né? Enfim, todos aqueles slogans que a gente tinha nessa época. E aí, em 1977, o divórcio é regulamentado pela primeira vez na nossa história, pela lei. E, porém, tinha alguns adendos. Era permitido casar só mais uma vez, após 3 anos de separado. Então, o divórcio foi regulamentado, porém ainda tinham algumas regras. Em 1988, na nossa Constituição, foi aprovado os divórcios sucessivos. Então, você poderia divorciar quantas vezes você quisesse. Tá? Em 2011, o STF reconhece o casamento homoafetivo no Brasil. E em 2023, ano retrasado, né, a gente tem o reconhecimento do trisal. Quem já ouviu esse termo? Trisal. Não é mais casal. Reconheceram o trisal, que é a união poliafetiva, né? A união de um homem com 2 mulheres. E olha a sentença do juiz que aprovou isso. Olha o que ele diz, que interessante. O que se reconhece aqui é uma união amorosa entre pessoas, um homem e 2 mulheres, revestida de publicidade, continuidade, afetividade, e com o objetivo de construir uma família e de se buscar o quê? A felicidade. Então essas 2 palavras são chaves para a gente entender o plano de Satanás para destruir a nossa família. Afetividade e felicidade. Né? Satanás quer que a gente acredite que o casamento é uma união afetiva com finalidade última de ser feliz. Essa é a receita do fracasso de uma sociedade, começando pela estrutura que sustenta grandemente a sociedade, que é a família. Então essa é a receita para o fracasso. Se você quer destruir a sua família, coloque como base do seu casamento a afetividade e a busca da felicidade. Né? Que inclusive é um dos termos daquele termo da direitos universais, não é isso? Então, meus irmãos, essa é a arma mais sagaz de Satanás para destruir a nossa família, que é minar o quê? A nossa identidade. Porque se mina a identidade, a questão mais básica da nossa existência, você mina todo o resto. Então, minar a identidade do que é o casamento, originalmente, né? Porque o casamento foi se reajustando, a cultura foi reajustando o que é o casamento, né? Então, nós saímos de critérios mais próximos da Bíblia para critérios mais distantes da Bíblia. Percebam a evolução, a involução, né? E
E por isso que a gente vai tentar hoje resgatar o que é originalmente, o que é casamento, o que é ser homem e o que é ser mulher, segundo as Escrituras. E relembrando, a gente citou termos de divórcio, a gente citou questões de união homoafetiva, poliafetiva, e o que nós estamos falando aqui não é negar direitos civis para essas pessoas que querem se divorciar, ou pessoas que querem ter relação homoafetiva ou triafetiva. Não é essa a questão, né? Nós defendemos o direito das pessoas de fazerem o que quiserem com a vida delas, né? Elas são livres para isso. Nós, como cristãos, não devemos impedir esses arranjos fora da igreja, né? Nós estamos aqui para batalhar pela igreja, pela família. O que eles querem fazer lá fora, não cabe a nós prejudicar, impedir, né? Eles são livres para isso. O que eu quero chamar a atenção é como essas questões que acontecem lá fora moldam as nossas referências. Esse é um ponto fundamental. Como as coisas que acontecem na nossa cultura moldam as nossas referências. Por quê? Porque quando a gente fala de algumas questões, na nossa cultura hoje, as coisas já estão mudando. Quem tem mais de 15 anos de vida já consegue perceber alguma mudança em alguma coisa. Quem tem 40, 50, 60, quanto mais velho você fica, mais mudanças você percebe. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Como isso vai mudando as nossas referências do que é o casamento, do que é ser homem e do que é ser mulher. E não incentivar nós batalharmos para que eles não tenham esses direitos, né? Então, um casal homoafetivo, por exemplo, é justo que, se eles estão casados e estáveis há muito tempo, um seja participante do plano de saúde do outro. É justo isso, é humano. Se um morrer, é justo que o outro que batalhou junto, né, como nós casais também fazemos, que ele tenha direito à herança. Isso são direitos que são válidos para essas pessoas. Não é isso que a gente está falando. Eu quero chamar a atenção para como essas mudanças que vão acontecendo na sociedade influenciam na nossa percepção do que é casamento, do que é ser homem e do que é ser mulher. Então eu queria começar lá no princípio, né? Quando a gente vai pensar em casamento, a gente tem alguns textos fundamentais nas Escrituras, que são Gênesis 2, né, a criação do homem e da mulher, Gênesis 3, que é a queda. Esses são textos que, se você quiser entender qualquer coisa da vida, você precisa passar por esses textos. Entenda o que aconteceu no princípio e a queda, e você vai entender muitas coisas da estrutura da realidade. Mas, do Novo Testamento, da Nova Aliança, eu quero ressaltar 1 Coríntios 7, do verso 1 ao 40, 1 Coríntios 11, do verso 3 ao 16, Efésios 5, do 22 ao 33, Colossenses 3, dos 18 ao 21, 1 Timóteo 2, de 8 a 15, Tito 2, de 1 a 8 e 1 Pedro 3, de 1 a 7. Então, eu quero registrar isso para que, quando você for estudar sobre família, casamento, passe por todos esses textos. Esse é um apanhado geral do que a Bíblia fala sobre casamento, sobre homem e sobre mulher. Eu queria dar um zoom em 3 textos básicos, que primeiro é Gênesis 2, que mostra o princípio de tudo. Gênesis 2:15, lá no princípio. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden o homem para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o primeiro ponto é: Deus colocou o homem para trabalhar, né? O trabalho vem antes da queda, o trabalho não é a maldição. E Deus percebeu que o homem só não era bom. Então, isso foi uma percepção do próprio Deus. Não foi um anseio humano. Não foi Adão que reclamou para Deus: Deus, eu estou sozinho, eu não achei ninguém para me fazer companhia. O próprio Deus percebeu isso. Isso é muito relevante, porque isso mostra que o Criador percebeu uma necessidade humana.
que é companhia. Então nós não fomos criados para estar sozinhos. Isso se aplica a casamento, aplica à igreja, aplica à sociedade, aplica em várias esferas, né? Agora, pula para o capítulo 3, relato da queda, para a gente entender o que aconteceu, né? Então Deus cria a mulher, relembrando, né? Deus cria a mulher da costela de Adão, do seu lado, e aí o homem emite uma poesia, essa é osso dos meus ossos, e eles viviam em harmonia no jardim. Até que um dia, né? Gênesis 3, capítulo 1, e Deus visitava eles na viração do dia, né? Eles se relacionavam entre eles e com Deus. Então a serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. A primeira isca ela não mordeu, né? Agora ele faz uma afirmação contrária. Primeiro ele veio com um sofisma, uma meia-verdade. Agora ele vem com uma afirmação contrária ao que Deus disse. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto e comeu. E não só isso, deu ao seu marido, e ele também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira para cobrir-se. Então, meus irmãos, tudo andava em harmonia, até que um dia a serpente colocou dúvida. Eva não caiu na primeira vez, mas ela caiu na segunda. A afirmação que Satanás faz é uma afirmação contrária ao que Deus disse. Deus disse: certamente morrerão. Verso 16, do capítulo 2. E Satanás, a serpente, nega literalmente: certamente não morrerão. Aqui surgem todos os problemas da humanidade. Qualquer problema que você enfrentar hoje na vida, ou que você perceber na existência, surge aqui dessa desobediência. Aqui surge a queda e toda a criação é desarranjada. E aí, no verso 16, Deus começa a fazer as proclamações das punições pela desobediência, né? Primeiro ele fala com a serpente, já promete a vinda do Messias. E aí no verso 16 ele se dirige à mulher. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então a mulher, ela tem duas implicações. O sofrimento na gravidez, no parto, iria ser aumentado. E, ao que tudo indica, isso tem a ver com a mulher entender que a descendência dela seria importante, né? Porque foi prometido um Messias. Então, o sofrimento foi uma forma de Deus mostrar para a mulher que, olha, vai vir um Messias. E ele vai vir exatamente por causa do pecado humano. Então, sinta as dores que o pecado traz para a humanidade. E outra coisa, a sujeição da mulher ao seu marido. Uma vez que Eva não se sujeitou a Adão, não chamou a Adão para estar junto dela, naquele diálogo com a serpente, Deus agora fala: olha, o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Essa vai ser a regra, até Jesus voltar. E ao homem, Deus amaldiçoou a terra. Por quê? Porque ele tinha colocado o homem para trabalhar, e o trabalho era leve. Não tinha mato para ele tirar. Era fazer o suco, colocar a semente, tampar e aguardar a chuva, e as coisas fluíam naturalmente. Mas depois da queda, uma vez que Adão foi omisso e não estava do lado de Eva, e não só foi omisso, mas caiu na lábia dela, porque provavelmente ela deve ter feito algum malabarismo para convencê-lo, porque ele já sabia da ordem. Eva não tinha sido nem criada, e a ordem foi dada a ele, ele era o responsável. Então, o erro principal é de Adão, porque ele era o responsável pela sua mulher.
E aí, uma vez que ele deu ouvidos à mulher dele, a terra foi amaldiçoada. E aí agora, o trabalho não foi a razão da maldição. O suor, sim, a dificuldade no trabalho foi a razão da maldição. Então, por isso, o homem pena para trabalhar. Né, Diego? Sua, não sua? Por causa da queda. Para a gente lembrar o quão nós precisamos de Jesus e da redenção. E aí agora vai lá para Efésios capítulo 5, para vocês verem como que tem uma ligação com tudo isso que aconteceu no princípio. Efésios capítulo 5, Paulo vai falar muito sobre casamento, a partir do verso 22. Efésios 5, 22. Vejam o padrão. Veja como a nova aliança continua nesse aspecto, né? Porque a nova aliança muda muitas coisas, mas veja como a nova aliança mantém esse padrão. Versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também o seu corpo é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, irmãos, aqui Paulo parece retomar vários elementos da criação. Inclusive, ele cita esse termo, os dois se tornarão uma só carne, que está lá em Gênesis, né? O homem deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. E a gente começa a perceber o seguinte, qual é a finalidade do casamento? Esse é o texto que mostra muito do que é o casamento. Tudo que foi criado tem uma finalidade, concorda? Quem projetou essa garrafa pensou numa finalidade para ela. Né? Pensou numa medida para colocar alguma coisa aqui dentro, pensou numa abertura para sair esse líquido, pensou numa tampa para tirar para lavar, pensou numa rosca para colocar alguma coisa aqui, para colocar alguma outra coisa junto. Então, essa garrafa ela traz sinais de por que ela foi criada. Isso tem a ver com quem a criou, com o que estava na cabeça do seu criador. Se essa garrafa toma consciência da vida e se rebela e fala, não vou ser mais uma garrafa, eu vou ser um escorador de porta. Ela consegue fazer alguma coisa? Consegue. Se ela estiver vazia, qualquer ventinho consegue empurrar a porta, e aí ela pensa, não, então eu preciso colocar algum peso aqui dentro. Mas dependendo do vento, ela não foi feita para agarrar no chão. Ela não tem essa finalidade. Ela não traz esse design no seu corpo, no seu ser. Então ela pode até tentar ser alguma coisa diferente, mas vai ser com muito sofrimento. Ela vai cair muito, vai ser muito jogada no chão. Assim funciona o casamento. O casamento tem um criador. E se o casamento tem um criador, ele tem uma finalidade específica. O casamento não é uma invenção humana. O casamento não é um arranjo social criado por homens. O casamento foi pensado pelo Criador de todas as coisas. Se ele foi criado, se o casamento foi criado, ele também tem uma finalidade, assim como essa garrafa. E qual é a finalidade do casamento, que a gente vê nesse texto de Efésios 5? Expressar o casamento de Cristo com a igreja. O casamento existe para encenar o casamento de Cristo e a igreja na terra.
Então, quando as pessoas veem um casal, eles devem ver o casamento de Cristo com a igreja. Por isso que Paulo usa essas analogias, esses termos, né? Como mulheres sujeitem-se ao seu marido, como ao Senhor. Como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a finalidade última do casamento é expressar o casamento de Cristo e a igreja aqui nessa terra. Uma grande finalidade, né, irmãos? Uma coisa muito grande. E por que que o casamento, então, é uma instituição moral? Porque ele é feito por base em promessas. Esse é o primeiro erro daquela frase daquele juiz. O casamento não pode estar fundamentado em afetividade, porque a afetividade ela é inconstante. Um dia eu não acordo bem com a Lídia, outro dia ela não acorda bem comigo. E se nós formos conduzir o nosso relacionamento com base no que a gente está sentindo, seria um problema muito sério. Então a base o alicerce da casa, do casamento, tem que ser moral. Por quê? Por isso que são feitas promessas diante de um juiz terreno, no cartório, e diante de um juiz divino, diante de Deus, diante da igreja, como testemunhas. Então, o casamento, ele está fundamentado na moralidade, nas promessas, e não em afetividade. A afetividade faz parte. É impossível um casamento sem afetividade, né? A casa precisa de um alicerce, mas uma casa toda branca, sem nenhum adorno, fica feia e chata. Então, a afetividade é o que dá beleza ao casamento, é o que floreia o casamento. E a gente sempre deve buscar florear o nosso casamento. Mas o que fundamenta nos dias maus, inclusive, principalmente, é a base moral, são as promessas. De prometer e cumprir o amor. Porque o amor que Deus nos pede para amarmos a nossa esposa, os nossos irmãos, é o amor ágape. Não é um amor eros. O amor eros é natural, é instintivo. Mas o que Deus pede para a gente amar o nosso irmão, amar a nossa esposa, é o amor ágape, que eu falei na última pregação. É o amor que se doa. É uma decisão moral. O amor, na Escritura, é uma decisão moral. É uma decisão de amar, de querer o bem. E querer o bem maior, né? Lembram? Não é só querer a felicidade, é o segundo erro. Nós não existimos para ser felizes. Quando a gente busca agradar a Deus e glorificar Deus com a nossa vida, que é o porquê nós existimos, naturalmente nós somos felizes, mesmo passando por tribulações, mesmo estando aborrecidos em vários momentos. Em muitos momentos, né, irmãos? Porque felicidade é um estado de alma. Felicidade é feliz os pobres, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, não disse Jesus? Ou seja, a felicidade é um estado, porque nós somos filhos. Isso já basta. Não importa o que vai acontecer. Agora, estar alegre ou estar triste, isso é momentâneo. Então nós somos felizes mesmo estando tristes e abatidos, sobrecarregados, mas não desanimados. Porque nós somos felizes. Então, o casamento é uma instituição moral. E sentimentos são instáveis, não podem ser o sustentáculo do casamento. Eles têm que ser a cereja do bolo. Tem que ter sentimento, tem que ter gosto de vida, tem que gostar um do outro, tem que sentir bem perto, tem que gostar do cheiro. Tudo isso que envolve o casamento, né? Tudo isso faz parte. Mas o pacto é o que sustenta nos dias maus. E é moral também, irmãos, porque tem uma tensão. Porque são dois mundos totalmente diferentes. Não é isso? Quando a gente acaba de sair da cerimônia e entra no primeiro dia na nossa casa juntos, a gente já começa a perceber que são coisas totalmente distintas. São culturas diferentes, nasceram em lugares diferentes, são mentes diferentes, projetadas de forma diferentes. Enfim, são mundos diferentes. E a beleza do relacionamento é exatamente esse conhecimento ao longo dos anos. Cada ano eu conheço uma face da Lídia que eu não conhecia. A cada situação nova eu conheço algo da Lídia que eu não conhecia. E vice-versa. E isso é a beleza, essa é a tensão saudável, né? Esse atrito saudável que há no casamento. Por isso, a união homoafetiva não cumpre essa finalidade.
Porque são iguais. Não é só porque Deus não aprova. Existe um porquê. Deus sabe das coisas. Não há tensão, não há moralidade, é só afetos. Não há essa descoberta do outro. São iguais. Entendem? Então, o casamento é moral. E ele tem basicamente 3 finalidades, o casamento. A primeira delas é a mais simples, que é a biológica, que é reproduzir. Uma das primeiras funções do casamento, desde o princípio, é a reprodução. Né? Criar novas vidas, para que dentro desse ambiente eles se tornem moralmente saudáveis, que é a segunda finalidade do casamento, que é a finalidade moral, que é o quê? Criar novos seres que saibam prometer e cumprir promessas, principalmente o amor ao outro. Essa é a finalidade moral de um casamento. Você criar seres que sabem prometer e cumprir o amor. Entende, Diogo? Saber prometer e cumprir. E perseverar. Tudo isso são virtudes. Nós somos criados para virtudes. Essa é a ética antiga, desde antes do Antigo Testamento, passando nos gregos, dentro da Bíblia. Essa é a ética antiga. Essa ética de sentimento é muito recente. Nós somos criados para a virtude. Nós somos criados para sermos aprimorados moralmente. E a terceira finalidade do casamento é uma finalidade teológica, né, que é expressar o casamento de Cristo com a igreja. Uma finalidade mais excelsa. Encenar um casamento que já estamos prometidos, né, que nós cantamos hoje, já estamos prometidos, estamos aguardando ele. E um dia nós vamos encontrá-lo e vai haver esse casamento glorioso. Olha aqui, 3 finalidades para a união de vocês. Vocês já tinham pensado por esse ponto? Quanta coisa importante tem na união de um homem com uma mulher? Por isso o casamento cristão é heteronormativo e monogâmico, né? A instituição da monogamia na nova aliança foi finalizada. Porque antes era permitida a poligamia. Mas Jesus é noivo de uma mulher só. Jesus é noivo da igreja. E ele vem buscar a sua igreja. E existem prejuízos, irmãos. Quando a gente fere esses princípios, existem prejuízos. Então a gente vive numa cultura de sexo livre, né? Ao longo dos anos, o casamento foi se desvencilhando de questões morais e se aproximando de questões afetivas. E cada vez mais o sexo é livre. As pessoas têm essa possibilidade de ter relações com quem elas quiserem. Seja com várias mulheres, ou vários homens, ou homem com mulher, enfim. Isso tem sido cada vez mais liberado. E quais são os prejuízos disso? Sociais, não só teológicos, né? O primeiro prejuízo é ferir a vontade de Deus. Isso é um prejuízo inimaginável, porque é eterno. Agora, existem prejuízos sociais também. Famílias sem estabilidade de compromisso. Como você vai ensinar o seu filho sobre o que é cumprir promessas se você não consegue perseverar alguns anos numa promessa que você fez? Então isso cria um ambiente onde a criança aprende que não é importante cumprir compromissos. Isso cria uma sociedade líquida, né? Uma sociedade onde tudo é muito... aquele sociólogo Zygmunt Bauman, ele usa esse termo, a sociedade hoje é muito líquida. Os relacionamentos são muito frágeis. Qualquer coisa quebra um relacionamento, qualquer coisa quebra um contrato. Então isso cria uma sociedade líquida. Isso gera o quê? Doenças sexualmente transmissíveis. Isso já é catalogado pela ciência. Quando você vai doar sangue, se você tem uma esposa e é um relacionamento heterossexual, você tem mais segurança de coletar aquele sangue. Se você não é casado e tem relação sexual livre, ou se você tem relações homoafetivas, você tem mais restrições, ou não é aceito para doar sangue. Então isso é um prejuízo social. Isso cria aumento de gasto público, inclusive, na área da saúde, que vai gerar o quê? Aumento de impostos, que vai gerar o quê? Morte de crianças no ventre, porque a sociedade começa a ser cada vez mais líquida, a vida não é mais valorizada. E as que nascem, as que são abortadas, morrem, são assassinadas. E as que nascem vão ser o quê? Muitas delas abandonadas. Então nós vamos ter abrigos cada vez mais cheios. Por quê? Porque eu quero só o sentimento, o afeto, o prazer. Eu não quero a consequência do meu ato.
Eu não sei mais o que é cumprir promessa. Não sei mais o que é moralidade, eu só sei o que eu sinto. Então essa sociedade vai criando abandono social e isso gera o que, gente? Violência. Assim, a gente pode ficar aqui a manhã inteira colocando os problemas de uma sociedade que não está fundamentada em um relacionamento onde um homem e uma mulher sabem prometer e cumprir o amor. Isso é muito sério. Então existem problemas metafísicos, né, com Deus, e existem problemas sociais também. Isso é uma forma da gente comunicar a nossa sociedade, o problema disso também. Porque nós vivemos numa sociedade plural e a gente não deve trazer só essas questões metafísicas, mas incluir essas questões sociais. Ah, vocês querem sexo livre? Ok. Olha o que nós vamos enfrentar daqui a uns anos. Já estamos enfrentando e como isso vai se escalar. É isso que nos aguarda, irmãos. Essa é a sociedade que nos aguarda. Com essa cultura de liberdade sexual. Liberdade entre aspas, né? É uma escravidão. E agora o que significa ser homem e mulher? Baseado nos textos que a gente viu. Homem é aquele que imita a Cristo. Ser homem não é aquele... Eu cresci nessa cultura, né? Ser homem, na minha cultura, de onde eu nasci, era aquele que pegava mais meninas, aquele que dava fora em meninas, né? Aquele que era o garanhão, o galinha. Isso era ser homem na minha cultura, de onde eu nasci. Mas o homem bíblico é aquele que consegue imitar a Cristo. Porque isso é muito mais difícil, hein? Isso é coisa para homem. Ser galinha é muito fácil. Ficar com várias meninas é muito fácil. Você não tem compromisso com nenhuma. Agora, viver o resto da sua vida prometendo e cumprindo amor para uma mulher ou um homem, isso é coisa para homem e mulheres, de verdade. Nisso, Nietzsche errou. Aquele filósofo ateu dizia que o amor é uma fraqueza. Ah, amor é fraqueza. O que forte é aquele que dá vazão aos seus instintos, dizia Nietzsche. Porém, pense comigo, o que é mais fácil, nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza? Muito mais fácil nadar contra a correnteza. Então a sua natureza está te chamando para um lugar, para o descompromisso, para uma vida de pornografia, para uma vida de sexo livre. Isso a sua natureza está te levando naturalmente. Agora, nadar contra isso é muito mais difícil. Isso é coisa para homens. Negar a pornografia, negar as outras mulheres estranhas, os outros homens estranhos, isso é coisa para homem e mulher, biblicamente. Segundo o que Deus pensa sobre o que é homem e mulher. Ele é a nossa referência. Lembra das referências? Nós tendemos a olhar, a definir as coisas através do senso comum. Isso é muito perigoso. Nós temos que definir as coisas baseadas no que Deus definiu. Do que é um homem e o que é uma mulher. Então, ser homem é imitar a Cristo. É amar de forma ágape, sacrificial. Isso é coisa para homem, gente. Moleque segue os seus instintos. Homem, ele se doa pela sua esposa, pela sua igreja, pela sua nação. Isso é amor de homem. O homem se doa. E é isso que Cristo fez pela igreja. O homem lidera. Não é isso? Essa não foi a missão dada a nós, homens? Ser o cabeça? O homem lidera. Mas o que Adão fez? Foi omisso. Então a nossa inclinação natural é ser ausente, é ser omisso, é não assumir posição. Essa é a nossa inclinação natural. Mas nós estamos num processo de redenção, de nos parecer com Cristo. O que Adão errou, Cristo acertou. E a nossa missão hoje, como homens, é ser como Cristo. É amar, é liderar, é não se ausentar das questões do lar. É prover. Né? Cristo provém para a sua igreja, nós também temos que prover a nossa casa. Cristo não deixa a sua igreja abandonada. Ele provém tudo. Ele protege. Cristo protege a sua igreja. E uma das nossas funções é proteger as nossas esposas. E a gente vê cada vez mais vídeos de homens que não têm a coragem, que é uma virtude masculina, muito masculina, de proteger as suas esposas. Naquele tiroteio que teve lá nos Estados Unidos, acho que contra o Trump, né? Tem uma foto de um homem deitado sobre uma mulher, sobre a sua esposa. E essa foto é maravilhosa. Por quê?
porque mostra a coragem e a disposição dele protegê-la. Se for para tomar um tiro, que seja eu, não a Lídia. Eu tenho que ter essa coragem e tenho que ter força também, viu, irmãos? A força tem sido perdida nessa nossa nova referência de masculinidade. O homem tem sido cada vez mais feminilizado. Eu fiz aquele avatar do Instagram, não sei se vocês repararam isso. Eu só consegui uma figurinha que não está muito afeminada. Todas são um negócio muito fofo. Eu tô assim, não é possível. Eu só consegui uma, assim, eu só ponho ela. Por quê? Porque nós estamos em meio a uma guerra cultural. Nós estamos em meio a uma guerra espiritual que tem tentado feminilizar os homens e tem tentado masculinizar as mulheres. Isso é histórico. Então o homem protege, viu, irmãos? O homem ouve. Ser líder não significa brutalidade. Ser líder, ser o cabeça, não significa não ouvir a sua esposa, mas ouvi-la com atenção e filtrar e trazer, tentar buscar sempre tudo à luz do nosso cabeça, né? Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e o casal é o cabeça dos filhos. Então, acima de nós existe um cabeça também que nós temos que prestar contas. Então, tudo nosso é filtrado à luz da Escritura. E nós vamos prestar conta disso um dia. Se nós estamos apresentando a nossa esposa santa, pura e sem mácula, como o texto diz. Então nós temos também a obrigação de santificar a nossa esposa. Isso tem a ver com a Escritura. Nós somos os responsáveis de trazer a Escritura para o nosso lar. Eu lembro no início do nosso namoro, eu era mais novo na fé, a Lídia nasceu numa igreja, né? A Lídia nasceu, cresceu nesse ambiente. E aí no início, a Lídia, a gente a encontrava namorando, a Lídia chamava, amor, vamos orar? E eu falava, nossa, ela me chamou para orar, né? Eu deveria ter. E aí a gente vai aprendendo, né? O discipulado foi muito bom com o David e a Rebeca. E aí a gente foi aprendendo a tentar ser o cabeça da nossa casa, a ser o primeiro, a tentar trazer a Escritura para a nossa casa. E quem ama, exorta também, viu, irmãos? Exortar a nossa esposa, o nosso marido também, né? É importante. Sempre à luz da Escritura. Sem violência. Porque a nós foi dada a força para que a gente sacrifique pela nossa esposa. Porque Cristo tem toda a força. Ele pode destruir todo mundo. Mas Ele decidiu doar-se. Então nós temos a força para sacrificar em prol da nossa esposa. Porque ela é a parte mais frágil, 1 Pedro. Você vai juntando todos esses textos e você vai ficando maravilhado de como Deus estruturou esse negócio chamado casamento. E por último, desenvolver as potencialidades da nossa esposa. Porque ser cabeça não significa sobressair em importância, não significa que ela não possa cumprir a sua vocação na terra. Então pense comigo, se a sua esposa tem uma vocação de ser dona de casa, você deve empenhar para desenvolver essas potencialidades nela, de prover o sustento para que ela não precise trabalhar fora e para que ela seja excelente naquilo que Deus a chamou para fazer. O inverso, a mesma coisa. Se a sua esposa, como a minha, tem dons e talentos que pode abençoar o mundo, você também tem que se esforçar para potencializá-la, cumprir a sua vocação na terra. Fora de casa também. Então isso é maravilhoso. Como que o homem é responsável por desenvolver a sua esposa também, fazer com que ela consiga cumprir a sua vocação. E o que é mulher, irmãos? Irmãs? O que é ser mulher? À luz da Escritura. Ser mulher é imitar a igreja. Essa é a nossa principal missão como mulheres. Nossa, a missão das mulheres. E começa com uma palavra que é comum a quase todos esses textos que eu falei no princípio. Submissão. Essa é uma palavra que, na atualidade, gera... Não é isso? Uma palavra polêmica hoje. E o que significa submissão? O original, a palavra é upotasso, que significa obedecer, estar sujeito, ser obediente. E Paulo, e não só pela própria definição da palavra, o próprio contexto
deixa isso muito claro, porque ele usa analogias, né? Ser submissa como Cristo, a igreja é submissa a Cristo. Então, é isso, irmãs. Mas a grande questão é, se você, homem, imita a Cristo e busca ser o mais próximo de Cristo, a submissão, ela é quase que natural. É claro que todos nós somos inclinados à queda. Então, o homem é inclinado a não liderar, a ser omisso, mas nós temos que lutar contra isso. E é por isso que as mulheres, no movimento feminista, historicamente, que começou muito bem, depois desandou, né? As mulheres querem tomar a frente, por quê? Porque os homens começaram a se omitir. E alguém tem que liderar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Senão as coisas não acontecem. Então, por causa de homens fracos, surgem mulheres que estão tentando fazer o que elas não foram chamadas para fazer. Então, essa palavra hoje tem gerado polêmica, mas por causa de toda a nossa história ocidental. Né? Nós somos influenciados por esses movimentos que querem feminilizar os homens e masculinizar as mulheres, para destruir a família. Então, essa é a primeira orientação da Escritura, que se repete em vários textos. Por quê? Porque é uma expressão do que a igreja faz com Cristo. A igreja se submete a Cristo. Não é também uma submissão... a igreja é filha, né? Nós somos filhos de Deus. E como eu falei da ideia de Jó, Jó também conversa. Não é uma submissão sem possibilidade de diálogo, não é isso. O homem não tem que ouvir? É tudo relacionado à Escritura. Nós temos que tentar chegar num acordo do que a Escritura está dizendo. Em todas as áreas da vida. E aí, a gente tem que se submeter ao Senhor. Quem manda na minha casa é Jesus. Ele confiou a liderança a mim. Mas quem manda na minha casa é Jesus. E o David falou esse exemplo, eu achei maravilhoso. Eu tenho percebido isso também. Aquelas brincadeiras de homens, né? Lá em casa, a minha mulher pede as coisas para mim de joelho. Porque eu estou debaixo da cama e ela tem que me mandar sair, né? Lá em casa, quem fala a última palavra sou eu. Sim, senhora. Irmãs, irmãos, isso são brincadeiras de homens que têm tentado brincar com algo que eles sabem que falharam. Infelizmente. Eles têm dificuldade de falar assim, não, eu sou o cabeça da minha casa. Isso culturalmente hoje é uma agressão. Isso culturalmente é um absurdo. Eu sou o cabeça da minha casa. Entende? Então nós vivemos numa cultura, nossa, é o contrário, é totalmente o contrário. Querem virar às avessas. Querem virar a Escritura às avessas. E usam extremos, né? Quem lembra daquela novela onde o cara está sentado e aí ele vira para a mulher e fala, se arrume que hoje eu vou lhe usar. E aí eles usam esses referenciais distorcidos do que não é masculinidade bíblica para tentar trazer um outro extremo que também não é bíblico, entendem? Então eles usam caricaturas para tentar justificar as suas caricaturas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Submissão não tem nada a ver com acatar calado todas as coisas que o marido fala. Porque o marido também pode ser edificado pela sua igreja, pela sua esposa. Ela foi criada para auxiliá-lo. Então, se ele está pensando em fazer algo e a esposa está vendo que está totalmente contra a Escritura, contra a lógica, contra a razão, ela tem o direito e o dever de falar com seu marido. E ele, se for um homem espiritual, se ele vê o espírito dócil da sua esposa, como Pedro fala, ele vai falar, opa, eu vou orar mais, amor. Eu não vou tomar essa decisão ainda. Eu vou orar mais um pouco. Agora, a mulher briguenta, né? Que Provérbios fala, que é melhor estar num... Não lembro o texto. Mas é melhor estar num lugar muito ruim do que numa casa de uma mulher briguenta. A mulher briguenta no deserto. A mulher briguenta, ela não tem sabedoria. A submissão da mulher é com sabedoria. É com respeito. Ela tem direito de fala, ela tem direito de expressar a sua opinião, que seja de acordo com a Escritura. E aí, os nossos filhos vão olhar os nossos lares e perceber o seguinte, existe uma ordem criacional.
Existe uma liderança, isso vai ser importante para ela se submeter a Deus. Existe uma intercessora, que quando eu me excedo com a Tabita, a Lídia intercede, fala, amor, calma. E é uma expressão da Trindade, irmãos. A família é uma expressão da Trindade. Né? O filho, a obediência do filho aos pais, é a obediência do filho ao pai. A intercessão da mãe é o Espírito Santo. E a liderança do marido é o Deus Pai. Então, tudo é perfeito na ordem criacional de Deus. Tudo é perfeito. A queda que bagunçou tudo. E a gente está aqui batalhando para tentar restaurar essa instituição que o mundo tem falado que está falida. Mas nós estamos aqui hoje. Nós somos a prova de que essa instituição não é falida. É fácil? Irmãos, depois vocês leem esses textos. Paulo, em 1 Coríntios 7, ele faz de tudo para as pessoas não casarem. Ele fala o tempo todo, não se casem. Essa é a primeira lição nossa do curso de noivos, né? Não se casem. Mas isso é para todo mundo? Você consegue se controlar? Você é eunuco? Você tem prazer sexual? Tem. Então você tem que casar. Com uma mulher e com um homem. E você vai sofrer menos assim, porque é difícil, o relacionamento não é difícil. E a Lídia falaria a mesma coisa se estivesse aqui, porque é mútuo, né? Ela tem as dificuldades dela, eu tenho as minhas, e a gente vai tentando se resolver. Mas esse negócio é difícil demais. É duro demais. E os filhos vêm no processo. E vem cada vez mais dificuldade. Então eu tenho entendido que casamento é trocar um pneu de um carro andando. Faz sentido essa analogia? Porque sempre é um problema. Mas amanhã você vai acordar e o seu marido está lá, sua esposa está lá. E você tem um dia, tem que levar o menino para a escola e tem que pagar a conta. Então é trocar um pneu com um carro andando. Um negócio difícil demais. Não se case. Mas é melhor casado que viver abrasado. Conclui Paulo, né? Eu queria impedir que vocês sofressem, diz Paulo. Olha isso. Eu queria impedir que vocês sofressem. Mas porque é difícil, gente. Porque é moral. Não é sentimento, é moral. É um aperfeiçoamento diário. E é difícil demais. Então, e ser líder é difícil para nós. Gente, eu enfrentei uma dificuldade no início do nosso discipulado, porque não é natural. A gente quer fugir. A gente não quer liderar. É um sacrifício moral. Se submeter é fácil? Também não. Também não é. A questão é isso que tem para hoje. Essa é a estrutura da realidade. Isso foi o nosso Deus Criador que falou. Então vamos suportar até que Ele venha? Vamos? Vamos suportar? Auxiliar o marido, santificá-lo também, exortar em respeito, com sabedoria, desenvolver os potenciais, são mútuas, são questões mútuas, estão percebendo? E por último, que Paulo fala em 1 Timóteo 2, oferecer a sua maternidade a Deus. Então a mulher, mesmo que ela tenha a vocação de trabalhar fora, ela tem que levar a sua maternidade para o trabalho. Por quê? Porque o útero está dentro dela. Ela não pode negligenciar essa primeira vocação dela, que já está na sua estrutura biológica. Então ela não pode negligenciar isso. Ela pode trabalhar fora se Deus... Lugar de mulher, gente, é onde Deus quiser. Não é isso? O que o movimento tem dito? Lugar de mulher é onde ela quiser. Não. Quem falou que ela tem... Jesus comprou nosso corpo, 1 Coríntios 6. Nem o nosso corpo é nosso. Então, lugar de mulher e do homem também é onde Deus quiser. Ele é o nosso dono. Então, se Deus chamou a sua esposa para trabalhar fora, invista, potencialize ela para cumprir sua vocação com excelência. Mas, mulheres, não se esqueçam da maternidade de vocês. A Lídia ficou, acho que 6 meses, né, amor? Quando a Tata chegou, trabalhando de casa. Eu falei, uau, é isso. A prioridade agora é a Tabita. Uau, é isso. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar fora também. Ela tinha essa flexibilidade. Se fosse o contrário, eu poderia ficar em casa. Não é problema isso também. A gente ficar em casa, trabalhar em casa.
Não é isso. A questão é, eu tinha mais facilidade, eu já tinha meus alunos, ela trabalhava na loja, ela já tinha ela não amamentava, porque a Tata chegou com 2 meses, mas é um instinto, né, gente? Nós somos criadas, as mulheres foram criadas para dar à luz. É instintivo. Então, meus irmãos, homens, você entende o que Cristo fez por você? Você só vai conseguir amar a sua esposa como Cristo amou a igreja se você entender o que Cristo fez por você. Entende? E aí, se você não conhece a Cristo, você está atrasado. Você precisa conhecer a Cristo. Por isso que Paulo fala nesses textos também: casem com aqueles que estão no Senhor. Porque se já é difícil casar 2 cristãos, imagina você casar com alguém que não conhece a Cristo. Imagina você, mulher, ter que se submeter a um homem que não conhece a Cristo. Já pensou nisso? Então pense se aquela pessoa que você está flertando, ninguém conhece esse termo, né? Se você está namorando, fazendo corte, pense se ele conhece a Cristo. Porque você, depois de casada, a lei já dizia, a mulher pertence ao pai, obedece o pai. Depois de casada, você se submete ao seu marido, é uma nova família. Então pense muito bem nisso. E mulher, você se submete a Deus? Porque você só vai conseguir se submeter ao seu marido se você se submete a Deus. Como é a sua relação com Deus? Então, varões, ninguém conhece essa também, né? Varões, a sua pretendente, ela conhece a Cristo? Ela se submete a Cristo? Porque senão você vai enfrentar muito problema também. Entende? Então pense muito bem com quem você vai juntar as suas escovas de dente. Pense muito bem. E eu queria finalizar com o último texto, irmãos, que parece uma digressão total de tudo que eu já falei até agora. Abra comigo lá em Mateus capítulo 10. Olha o que Jesus faz com a nossa cabeça. Olha o que Jesus diz, gente. O mesmo Jesus que instituiu a família, o mesmo Jesus que une pessoas, que desejam que elas permaneçam unidas até que ele venha. Olha o que Jesus disse em Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Irmãos, olha o que Jesus está falando. Que ele veio não para trazer paz, mas para que o filho seja contra a sua mãe. O que é isso, Jesus? Isso aqui não contradiz em nada o que a gente falou até agora, irmãos. Pelo contrário, o que Jesus está tentando estabelecer aqui é uma ordem de prioridades. Nós temos e devemos batalhar pela nossa família até que ele venha. A grande questão é, o nosso amor primeiro é a ele. Nós vivemos numa era de idolatria da família. Pessoas idolatrando as famílias. Eu vejo uma pessoa postando assim, posta a foto do filho e posta assim, meu tudo. Eu tô assim, não é possível. Tá, é uma licença poética, é tudo na terra, né? Eu já questionei algumas pessoas, e elas falam, não, é o meu tudo na terra. Ok, agora pensa o que você falar isso diariamente vai trazer no seu espírito. Se o seu filho é o seu tudo, você, em algum momento, eu acho que você vai titubear em alguma coisa, não é possível. Se você acha que o seu marido é o seu tudo, ou a sua esposa é o seu tudo, eu acho que as ordens estão invertidas, irmãos. A minha família não é meu tudo.
E eu só vou conseguir cuidar delas como elas merecem se Cristo estiver acima delas. Porque a finalidade da vida não é ser feliz. Amor é oferecer o bem maior para elas. E em muitos momentos, quando eu corrijo a Tabita, ela chora, ela me fala que não me ama e quer ficar dentro do quarto, não vai sair nunca mais vai me ver. Aquilo ali dói dentro de mim. Sentimentalmente, aquilo é ruim. Só que eu estou oferecendo o bem maior para ela. Eu não estou dando o que deixe ela alegre naquele momento. Eu estou buscando dar algo que vai deixar ela alegre para toda a eternidade. Isso tem que estar acima. Por que isso é importante? Porque as pessoas hoje estão se movimentando baseado na felicidade. Fazendo coisas para deixar o outro feliz. Irmãos, não busque deixar o seu cônjuge feliz. Busque aproximá-lo de Jesus. Tem coisa que traz mais felicidade que isso? Mesmo com tribulações, mesmo com desgastes, mesmo com discussões, mesmo com desavenças. Isso é o nosso alvo. Esse é o alvo da nossa vida. É aproximar o outro de Cristo. E por nós estarmos com a nossa natureza em processo, a gente ainda tem influências da queda, esse processo não é nada fácil. Por isso que não é flor de rosas, não é mar de rosas. Casamento. E eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente ore e peça ao Espírito Santo força para conseguir viver isso aqui nessa terra. Até que ele venha, que a gente consiga aproximar o nosso cônjuge de Jesus. Que você, minha irmã, quando Jesus voltar, que você consiga mostrar o seu marido para Jesus e falar assim: Senhor, eu fiz o máximo para que ele se aproxime de ti. Que você consiga mostrar a sua esposa para Jesus e falar assim: olha, Jesus, eu dei o meu máximo para aproximá-la do Senhor. Porque essa é a nossa finalidade. Você não casou com quem está do seu lado para fazer ele feliz. A felicidade dele depende de Jesus. Se ele ama a Deus, ele é feliz. Acabou. Você pode florear essa casa do casamento, trazendo alegrias momentâneas, mas a felicidade não depende da gente. Senhor, nós te pedimos misericórdia e graça nesse dia. Abençoe a nossa família, Pai. Abençoe cada família representada aqui, cada família em potencial, cada família experiente, cada família no princípio. Abençoe cada família aqui, Senhor, por favor. Que os maridos não sejam omissos, que eles assumam a liderança que lhe é devida. Que as mulheres não sejam individualistas, que elas não sejam independentes como a nossa mãe Eva foi, mas que elas se submetam primeiro a Cristo e depois aos seus maridos. E que os maridos, Pai, amem o Senhor de todo o coração, para que eles consigam amar a sua esposa de todo o coração, como elas merecem. E que tudo isso em harmonia crie um ambiente saudável para que novas vidas aprendam a prometer e cumprir o amor, Pai. Por isso nós te clamamos, Pai, ajuda-nos, aviva-nos, Pai. Aviva o nosso casamento, floresce o nosso casamento. Se estamos num momento de deserto, nos ensina a olhar aquilo e a fazer aquilo que pode gerar um ambiente propício para que haja florescimento. Por favor, Senhor. Não é fácil, nada é fácil nessa vida, quem dirá um casamento, mas nós confiamos naquele que nos chamou a casar. Nós confiamos naquele que nos uniu e nos colocamos à disposição de batalhar até o fim, até que o Senhor venha, para que a gente consiga cumprir aquilo que nós prometemos, um ao outro, fidelidade, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Amém.